Então, Paloma Recebe é um espetáculo que pontua vários momentos bacanas da minha trajetória, né? Primeiro, é um espetáculo que comemora 23 anos de carreira. É o primeiro espetáculo solo que eu faço. Até então eu tenho feito espetáculos com amigos, com atores, enfim. E é o primeiro espetáculo que eu faço fora do eixo Nordeste. Até então, minhas comédias todas fazem muito sucesso lá em cima. E tem sido muito bacana, né? Surgiu da necessidade de eu, na época, foi montada há 3 anos atrás, fazer um espetáculo que comemorasse esse período, essa trajetória minha. E de lá para cá muitas coisas foram se adaptando, foram mudando, né? Até porque depois que eu vim morar aqui em São Paulo, a gente teve que fazer um espetáculo mais nacional, né? Apesar de que eu tenho esse DNA nordestino muito grande, esse humor que é muito peculiar lá do Nordeste. E a gente, eu junto com o Fabiano e com o Davi, né, que são os diretores, a gente chegou no consenso de que eu tenho que manter o meu DNA nordestino, né? A gente sabe que os melhores comediantes são do Nordeste. Tom Cavalcante, Chico Anísio, Tiririca e tantos outros, né, maravilhosos. Manter isso que é bacana, mas tornar uma linguagem mais nacional, mais universal mesmo. E a gente tem conseguido bastante isso, né? O espetáculo tem sido bem aceito aqui em São Paulo, mas obviamente que algumas coisas tiveram que ser adaptadas, né? Fizemos uma apresentação piloto aqui no começo, no Teatro Ruth Escobar, e a gente meio que percebeu as coisas que funcionavam, as coisas que não funcionavam tanto, e algumas mudanças foram feitas, a começar pelo título, que antes chamava Desabafões com Paloma, inclusive tem vários vídeos no YouTube com esse nome ainda. Aqui a gente mudou para Paloma Recebe, né? O final a gente deu uma modificada, o figurino foi modificado também. Vocês vão ver aí que os figurinos anteriores lá em cima é mais exagero. Aqui a gente tem que dar uma segurada mais nisso. E o Paulo Maggi, que era um personagem que existia antes, que era um ex-presidiário que eu fazia, um marginal. E aqui ele realmente não funcionou. E é curioso isso, a visão, né, que as pessoas têm sobre a marginalidade. Por exemplo, aqui no Sudeste, em São Paulo, as pessoas enxergam isso de uma forma mais forte, né? Com esse certo distanciamento. E acho que o nordestino meio que faz piada com isso, né? Esses vídeos que vinculam dessas figuras, porque ele foi inspirado numa entrevista de um programa lá e virou uma coisa assim, piadas, e o cara ficou famoso. Aqui as pessoas realmente não gostam, né? Foi um personagem que realmente não rolou aqui em São Paulo. E aí a gente teve que substituir. Daí eu coloquei o Romeu, que é um personagem que em Alagoas é super popular, foi um personagem que me projetou, né? Que me fez ir parar na televisão. E isso funciona sempre, em qualquer lugar, impressionante. Quando o Fabiano Cavalcante falou, vamos colocar o Romeu, eu fiz, ixi, vai concorrer com a Gracinha. Que a Gracinha é o personagem top, é o personagem que encerra o espetáculo, todo mundo se apaixona, né? Ela tem um carisma impressionante. E o Romeu, quando entrou, eu fiz, ixi, vai ser bacana, porque vai crescer muito, né? E realmente, assim, tem cenas que o Romeu faz que as pessoas ficam meio na dúvida qual dos dois personagens são mais engraçados. Mas, assim, super funcionou. E aí acho que o espetáculo está num momento bacana, tá numa maturidade bacana. O público paulistano tem gostado muito dos personagens. Logicamente que, como eu trabalho muito com improviso, a minha base é o improviso, é a interação. Eu dependo muito do feedback da plateia para saber mais ou menos como que o espetáculo vai seguir, né? E mais ou menos 1 hora e 15, 20, dependendo da participação da plateia. E eu venho descobrindo algumas coisas, assim, que vem agregando bastante no espetáculo aqui. Hoje eu posso falar que o Paloma Recebe é um espetáculo que é universal, é nacional, porque apesar de eu manter, obviamente, a minha característica, o meu DNA nordestino, mas o público consegue rir dos personagens, que naturalmente eles são muito característicos de lá, né? A Paloma, obviamente, ela foi inspirada na década de 80, que são as apresentadoras loiras,
né? Quem viveu sabe, a Hebe, que era o ícone, tanto que ela é um pouco sucessora da Hebe. A Xuxa, quando a Paloma surgiu lá, era essa mistura estética da Hebe com a Xuxa, esse exagero da loirice que predominava na década de 90, né? E os personagens é engraçado, porque cada pessoa que vai assistir o espetáculo se identifica com cada um deles. É incrível, né? Isso é bacana. Que eu acho que a matéria-prima do comediante, do humorista, realmente é isso, é a observação. Às vezes as pessoas perguntam em que você se inspira, Cristiano, para fazer esses personagens. É a rua, são as pessoas, assim. A gente às vezes está na rua, está no ônibus, está no metrô, está na praia, está no shopping, de repente passa um personagem do lado de você e você para, olha aquilo ali e faz, nossa, né? Então vou relatar um pouco cada um deles, né? A Paloma, como eu já falei, surgiu realmente dessa época das apresentadoras loiras da década de 90, que fizeram muito sucesso. Xuxa, Angélica, Eliana, Hebe, Ana Maria Braga, nossa, tem muitas aí, né? Dona Mandíbula. Dona Mandíbula, todo mundo conhece a Dona Mandíbula da vida, porque ela é uma síndica que se acha dona do prédio e é a fofoqueira que sabe da vida de todo mundo. E o mais engraçado é ela não se achar fofoqueira. Ela afirmar o tempo inteiro no espetáculo que não sabe da vida de seu ninguém. Né? Então, assim, todo mundo tem uma fofoqueira, seja em casa, seja no prédio, né? E ela relata um pouco esse cotidiano de prédio, né? De você estar em casa e sobe aquele cheiro de cigarro, de maconha, seja lá o que for, que é uma coisa que é muito comum hoje em dia, né? O Romeu, que aqui em São Paulo é chamado de Artuzinho, que as pessoas não conhecem muito o contexto dele, né? Já que ele surgiu lá em cima. Romeu, na verdade, é um personagem que surgiu de um espetáculo que explodiu lá em Alagoas, chamado Romeu e Julieta, que é uma sátira escrachada em cima da obra de Shakespeare, né? Que virou o maior fenômeno de público da história do teatro alagoano, um dos maiores do Nordeste. Alcançamos mais de 200 mil espectadores e, obviamente, com o sucesso desse, acabou indo parar na televisão. Lançamos um DVD que também estourou de vendas. Fomos para a rádio e ganhamos programa na TV Pajuçara, que é afiliada da TV Record, lá em Alagoas. E também, e aí a gente que já estava com uma popularidade grande, explodiu mesmo em audiência, em sucesso, desse programa que a gente fazia que se chamava Festa Surpresa. A gente acabei fazendo outros projetos, tive um quadro chamado Agito do Romeu, o projeto Sorriso em Dobro, que era em cima dessa questão de comédias, projeto social, até o nosso programa mesmo, que se chamava Quitando do Riso, que era veiculado todos os sábados e que eu podia fazer vários personagens, né? Tinha um fixo, que era o Risolúncio, que era o dono da quitanda, mas eu pude também exercitar vários outros personagens no programa, que foi daí onde surgiu a ideia da peça. Um dos quadros do meu programa, que se chamava No Divã com Paloma, que era num programa de rádio, um apresentador de rádio, eu fiz com esses tipos, a Gracinha, o Paulo Maggi, a Dona Mandíbula e a própria Paloma, né? E aí foi um sucesso tão grande o quadro, né? No YouTube começou todo mundo a assistir, a compartilhar. E aí Daniel da Base, que é um amigo meu, ator, jornalista, fez: Cris, então vamos fazer um espetáculo inspirado nesse quadro No Divã com Paloma. Só que ao invés de ser num programa de rádio, é um programa de televisão. E aí encaixou tudo direitinho, ele me ajudou a roteirizar o espetáculo e aí foi se adaptando com esse tempo, né? Mas voltando, o Romeu então ele explodiu em Alagoas, virou realmente, através dele eu montei outros espetáculos com ele, né? Branca de Neve e as Sete Pecinhas, que era uma sátira também da obra infantil. E aí por último Romeu, Eva e Adão, que todo mundo em Alagoas conhece muito, também recordista, milhões de cópias vendidas, milhões não, né? Mas assim, muitas, acho que Romeu, Eva e Adão foi o mais vendido de todos os DVDs, a gente já vendeu quase 5 mil cópias do DVD de Romeu. E aí veio Paloma, que é esse espetáculo muito pontual na minha trajetória como comediante, né? Que até então só fazia infantis, fiz de tudo no teatro. Mas de 2005 para cá, descobri que eu era comediante, é uma coisa que eu não sabia. Os infantis que eu fazia era tudo muito... Eu sempre colocava humor nos vilões que eu já fazia, mas quando eu descobri que realmente comédia era
era o segmento que eu gostava de fazer, que eu tinha veia cômica, então eu vi isso como um negócio, lancei uma empresa, inclusive, que se chama Escritório do Humor, e é uma coisa que despontou mesmo, assim, mas foi uma coisa naturalmente, foi uma coisa que eu quis, aconteceu naturalmente. Bom, essa foi a trajetória do Romeu, né? Que aqui se chama Arthurzinho também em São Paulo. E a Gracinha. A Gracinha também é uma coisa muito curiosa, porque eu conheci a Gracinha no interior de Alagoas, São Miguel dos Milagres. Minha família tem casa lá de praia. E era uma amiga da minha mãe, ela era fanha, ela era banguela, só que ela não tinha os dentes. E o jeito dela falar era muito engraçado, gente, né? A matéria-prima da gente é exagero, realmente. Então, era um personagem. Agora, eu acho que eu tinha 17 anos, era adolescente na época, que eu conheci a Gracinha. E ela ficou registrada no meu subconsciente, né? E agora, depois de tantos anos, eu resolvi colocar no espetáculo. Mas acho que comediante é isso, a gente vê os tipos nas ruas, a gente registra, em algum momento da vida isso vem pra fora, né? Vem à tona. Gracinha foi isso. Claro que aí eu peguei o boom do personagem, que era ela ser fanha, que era ela ser banguela, né? E aí, eu, com um pouco de pesquisa, eu fui colocando os trejeitos dela falar assim, o tempo inteiro, né? De dar o dedinho, que a minha sobrinha, quando discutia com a minha mãe, ela sempre falava assim, não, mas a senhora só faz comigo a senhora não é assim. E aí, agreguei isso no personagem e essa coisa de querer ser modelo, atriz e cantora. É uma crítica. Se você observar, cada um dos personagens, ele tem nas entrelinhas uma mensagem muito subliminar, muito bacana. Apesar de ser escracho, apesar de o objetivo realmente é o riso despretensioso, mas cada um tem, né? A Dona Mandíbula tem essa questão do convívio, da tolerância. A Paloma faz uma crítica muito bacana em cima desses programas de auditórios, né? Dos programas sensacionalistas, então a gente exagera muito essa coisa do merchan, essa coisa dos programas de ser tudo muito armado, né? Uma coisa que às vezes a gente acha que é muito espontâneo, mas é tudo muito armado, é tudo muito combinado. Essa coisa de segurar a audiência, de utilizar os recursos que os programas têm para segurar o telespectador, né? Não mudar de canal. E a Mandíbula tem isso. O Arthurzinho vai no programa fazer uma revelação bombástica, mas brinca com essa coisa da homossexualidade, da aceitação, de como ele cresceu dessa forma, né? A gente usa o humor para falar isso, mas é uma coisa ainda é um tabu, ainda é uma coisa meio séria. E a Gracinha é esse estereótipo, né, do que é ser modelo, do que é ser uma atriz, do que é ser uma cantora, né? Hoje em dia, da beleza, do padrão que se impõe na mídia para ser um artista. E a gente vive num momento muito bacana, né, em relação do que é ser celebridade hoje em dia, com o advento aí das redes sociais, dos YouTubes da vida. Que hoje em dia as estrelas, celebridades, hoje em dia surgem daí, vêm daí. Então por que ela não pode ser uma estrela? Por que ela não pode ser uma celebridade? Né? Se hoje em dia existem essas redes, esses outros caminhos aí. Então ela quebra esse paradigma da beleza, né? Esse paradigma até um pouco do talento, mas é Gracinha porque ela mostra justamente a beleza que ela tem. Ela não tem a beleza estética, a beleza física, que as estrelas de TV têm, né? Mas ela tem uma beleza que é muito interior dela e o público se encanta com a Gracinha. É incrível, é um personagem muito rico, né? Ele é rico no humor, ele é rico na construção e ele é rico pela mensagem que ele passa. Que ela realmente é uma estrela, dependendo da visão que você vê, né? Do ângulo que você vê. E mais ou menos os personagens é isso. E trabalhar com essa equipe é muito bacana. O Davi Farias foi o diretor, dirigiu em Alagoas, tem uma trajetória muito bacana como professor lá da Universidade Federal. O Fabiano Cavalcante aqui